Boa tarde, família, tudo bom? Eu estive vendo e eu percebi que ficou uma dúvida. Será que o lago de fogo é o mesmo que Geena ou inferno? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, na Bíblia, o lago de fogo ele simboliza uma destruição eterna. É o mesmo que Geena, mas não o mesmo que inferno, que é a sepultura comum da humanidade. Ou seja, inferno mesmo que sepultura. Não é um lago literal. O simples versículo da Bíblia que menciona como lago de fogo indica que não se trata de um lago literal, mas sim de um símbolo. Se nós lermos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim, Apocalipse 20, 10. E o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde estavam tanto a fera como o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Esse texto e outros, como Apocalipse 19, 20, 15, 21, aliás, 21, 8, significa que eles são lançados num lago de fogo, um lago de destruição. O diabo, citado ali em Apocalipse 20, 10, o diabo é uma criatura espiritual. Por isso nós podemos vê-lo. Da mesma maneira, o lago de fogo não pode queimá-lo. Como fala sobre alguma queimação em Êxodo 3, Juízes 13, 20. Mas é a morte. A morte, como foi citada em Apocalipse 20, 14, ela também não é um ser literal, mas ela representa um estado de inatividade, ou seja, uma pessoa sem vida, a ausência da vida. Se lembrarmos em Eclesiastes 9:10, lá diz o que acontece com a pessoa quando está morta. Então não é possível que a morte seja queimada. A fera e os falsos profetas, como citado em Apocalipse 9:20, ambos são símbolos. Assim não seria mais lógico concluir que o lago onde eles são lançados também não seja um símbolo. Bom, um símbolo de destruição eterna. A Bíblia diz que o lago significa segunda morte, como declara Apocalipse 20, 14, ou seja, ou Apocalipse 21, 8. O primeiro tipo de morte mencionada na Bíblia é a morte que é resultado pelo pecado de Adão. Essa morte pode ser revertida da ressurreição e será eliminada num futuro próximo por Deus, como declara em 1 Coríntios 15, 21, 22 e 26. Por outro lado, o lago que representa o outro tipo de morte. Essa que o lago representa é a segunda morte. Embora ele também seja um estado total de inatividade, há uma diferença. A Bíblia não fala nada sobre uma ressurreição de vida segunda morte. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus tem a chave da morte e do abismo do inferno, que indica que ele tem autoridade para libertar pessoas da morte, resultado pelo pecado de Adão, como declara Apocalipse 1:18 ou então Apocalipse 20:13. No entanto, ninguém mesmo, Jesus, possui a chave para o lago de fogo. Esse lago, ele simboliza uma punição por meio da destruição eterna, como declara 2 Tessalonicenses 1:9. Mas é o mesmo que Geena, ele vem do grego, Gena, é mencionado 12 vezes na Bíblia. É um tipo de símbolo de destruição eterna. Assim como o lago de fogo, embora essas palavras sejam vertidas como inferno, em algumas das traduções da Bíblia, Geena não é a mesma coisa que inferno. Em hebraico, significa Sheol e em grego, Hades. A palavra Geena significa literalmente Vale do Inom. Era um lugar que ficava próximo de Jerusalém. Nos tempos bíblicos, esse vale era usado como depósito de lixo. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos. O que não era destruído pelo fogo era consumido por lavas. O próprio Jesus Cristo, ele usou a palavra Geena como símbolo de destruição eterna. Ele diz que Geena, ou gusano, ou tipo de larva, ele não morre e o fogo não extingue. Ele declarou isso em Marcos 9, 47 e 48. Com essas palavras, Jesus se referiu às condições do Vale do Inom, também que a profecia de Isaías 66, 24. Vamos ver o que diz? Isaías 66, 24. Isaías 66, 24.
E eles sairão e olharão para os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, pois os vermes sobre ele não morrerão, e o fogo que os consome não se apagará, e ele se tornará algo repulsivo para todas as pessoas. Essa declaração mostra aniquilamento. A ilustração que Jesus descreve não é de tortura, mas sim de aniquilação total. Os vermes, o fogo que consome os cadáveres, não pessoas vivas, e sim cadáveres, pessoas mortas. A Bíblia, ela não dá nenhuma evidência de que seja possível sair da geena. Tanto o lago de fogo como a geena ardente representa destruição permanente, eterna, como declara Apocalipse 20:14, ou Mateus 18:9. Em que sentido, então, atormentado dia e noite para todo sempre? Vamos raciocinar. Se o lago de fogo é um símbolo de destruição, por que a Bíblia diz que o diabo, a fera, os falsos profetas serão atormentados dia e noite para todo sempre, como declara Apocalipse 20:10? Veja porque isso não se trata de uma tortura literal. Para que o diabo fosse torturado para sempre, ele precisaria permanecer vivo para sempre. No entanto, a Bíblia diz que ele será reduzido a nada, ou seja, ele será eliminado, se nós lermos ali em Hebreus 2:14. Em Hebreus 2:14 deixa claro que Jesus Cristo veio para que ele pudesse eliminar aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. E outra coisa, a vida eterna é um presente de Deus e não um castigo, como declara Romanos 6:23. Ela diz que é uma dádiva, a vida eterna é uma dádiva de Jeová, de Deus, ou seja, um presente. Viver para sempre é um presente e não uma tormenta. A fera, os falsos profetas são símbolos e por isso eles não podem ser torturados fisicamente. O contexto da Bíblia revela que tormento pode significar confinamento ou destruição eterna. Na Bíblia, a palavra usada para tormento pode significar uma condição de confinamento, como foi citado em Mateus 18:34. Nesse texto usa-se uma palavra grega que significa literalmente atormentadores. Mas algumas traduções da Bíblia vertem essas palavras gregas como carcereiros ou carrasco, mostrando a ligação entre tormento e confinamento. Um outro exemplo para significado de tormento está relacionado ali em Mateus 8:29, Lucas 8:31. O texto em Mateus usado pela palavra tormento para corresponder ao texto de Lucas chama-se abismo, um lugar simbólico de total inatividade, ou seja, morte. Romanos 10:7, Apocalipse 20, versículo 1, 3. Em diversos textos bíblicos, a palavra Apocalipse usa-se a palavra em Apocalipse usa-se a palavra atormentar, o tormento em sentido simbólico, como declara Apocalipse 9:5. Bom, família, é isso aí. Eu espero que vocês possam tirar proveito, com mais tempo possam ver esses textos que foram citados. Ok? Um abraço.